Agora ele está Eu- falando. Você que está trocando, Yuri? Isso, pode falar que eu vou passando. Pode passar o primeiro. Ó, aqui eu trouxe umas dicas do que a gente olhar no rótulo, tá? Você vai pegar um alimento e vai procurar no rótulo o que é importante para nós, consumidores, tá? Pode mudar. Alguns pontos chaves. Ó, aqui eu coloquei a lista de ingredientes, que ela tem que estar em ordem decrescente de quantidade, ou seja, eles têm que estar em primeiro lugar, aqui no caso dessa informação nutricional aqui que eu estou mostrando para vocês, o ingrediente primeiro que vem é a aveia em flocos. Então, ela tem que estar em maior quantidade, tá? Para ser o melhor, o que vem em primeiro. Você compra um produto integral e muitas vezes a farinha integral está lá embaixo, está lá no final dos ingredientes. Então, quer dizer, esse produto realmente não é integral. Para ele ser integral, ele tem que estar aqui, ó, no primeiro, como nesse rótulo aparece aveia em flocos. Aí depois vem amêndoas, macadâmia e assim sucessivamente, tá? As informações nutricionais, que são essas daqui, ó, esses nutrientes aqui, a gente tem que ficar atento no conteúdo delas. Que nem aqui está dizendo que cada porção de 40 gramas tem 15 gramas de carboidrato, açúcares totais adicionados. Tá vendo? Ó, a gente tem que ficar atento a isso para comparar. Pode me passar a próxima, Yuri, por favor. Ô, Dirce, qual que é o correto aí? Porque para mim, não sei qual que é o correto. Tem 3,6, 7,3. Não, aqui é o que o produto está te informando, tá? O que você vai ver? Eu vou chegar nessa parte que é importante para nós aqui, na percentual de valor diário. Aqui, esse valor diário que muita gente não sabe o que é, ele diz aqui para nós se ele é bom ou ruim. Então, quanto menor que 5% no alimento, ele é bom, tá? Acima de 20% nesse alimento, ele é ruim. Então, quando a gente olha essas gramas aqui, a gente não entende, o leigo realmente não entende, tá? Mas para ficar claro para nós, consumidores, esse percentual aqui de valor diário é importante. Você vê que aqui, por exemplo, açúcares, ele está acima de 5%. Esses açúcares adicionados, eu vou explicar um pouquinho mais para frente nos slides que eu montei. Tanto o açúcar adicionado, como essas gorduras totais, coloquei explicando nos outros slides, para a gente poder entender um pouquinho essas informações nutricionais, tá bom? Então, aqui, quando você for olhar o rótulo, sempre fica atento aqui, ó. Aqui diz que se o alimento for menos que 5%, ele é ok, é considerado baixo, ele é bom. Enquanto que maior que 20%, ele é muito alto. Então, ele não é bom, tá bom? Então, fica a dica dessa coluna aqui, do valor diário, percentual de valor diário, tá bom? Porque essa parte aqui de 15 gramas de carboidrato, 3,6 de açúcares totais, isso, para eu que vou te fazer um plano alimentar, isso para mim é importante, porque no seu plano alimentar você pode, vamos supor, ingerir até 300 gramas de carboidrato. Mas esses 300 gramas que você vai ingerir, por exemplo, que eu coloquei lá no seu plano alimentar, é durante o dia todo. Aqui ele está te dando numa porçãozinha de 40 gramas. Então, você vai ter ali 15 de carboidrato, tá bom? Mas fica atento aqui. Pode passar a próxima, ô Yuri, por favor. Aqui as gorduras saturadas e trans. A gente vê que nesse rótulo aqui tem as gorduras saturadas, 4,8 em 40 gramas. Olha que valor diário altíssimo, 24. Então, não é bom, tá? E essa gordura saturada e essa gordura trans,
a gente tem que limitar a ingestão delas e evitar a trans, assim que possível, tá? E optar por alimentos por alimentos com baixas quantidades de gordura saturada. E tem os açúcares adicionados. Volta lá, por favor. Tá vendo aqui? Ó, eles não colocam quais açúcares totais. Então, nesses açúcares adicionados, tem vários, que em outros slides eu vou mostrar para vocês como eles podem aparecer nesse rótulo, que são açúcares que não são bons para nós em consumir em alta quantidade, tá? Pode passar o próximo. Os alergênios, também está separadinho aqui na rotulagem. Tá vendo? Contém aveia, amêndoa, a gente tem que ficar sempre atento a isso, caso alguma pessoa tenha problema com, por exemplo, como é que fala? Ao glúten, tá? Alergia ao Alergias. glúten. Isso. Importante também a gente ver a data da validade e a informação de como armazenar aquele produto depois de aberto. Isso é muito importante também, tá? Pode passar para o próximo, o Yuri, por favor. Rotulagem frontal. Sempre ficar atento nisso aqui, ó. Alto teor em açúcar adicionado, gordura saturada. Isso aqui é coisa nova, tá? Isso aqui é a Anvisa, para facilitar a nossa vida de consumidor, saber que realmente tem açúcar adicionado e tem gordura saturada. Porque antigamente não existia isso, então a gente não sabia. Então, o que a Anvisa fez? Para o consumidor ficar atento ao que ele está consumindo. Eu preciso saber o que eu estou comendo. Então, isso, a partir de agora, é uma regra aprovada pela Anvisa, tá? Podemos mudar. Pode mudar. Agora, aqui, eu vou falar um pouquinho daqueles açúcares que eu falei, do açúcar adicionado, que ele vem como açúcar adicionado, que a gente viu agora no rótulo, ou com os seguintes nomes. Pode mudar, Yuri, por favor. Pode passar mais um. Ó, tem só açúcar na lista de ingredientes, que ele é açúcar da cana, e açúcar de beterraba, açúcar mascavo, confeiteiro, entre outros. Como ele pode estar como xarope de milho com alto teor de frutose, que ele pode estar como xarope de milho, xarope de glicose de milho, xarope de frutose de milho ou xarope de milho com alto teor de frutose. O melaço. Ele é um subproduto do processamento de açúcar de cana ou beterraba. Porém, ele pode estar listado como melaço, melado ou açúcar invertido. Vocês sabem o que é açúcar invertido? Alguém sabe? Não? Açúcar invertido, sabe quando você faz aquela calda do pudim? Aquele açúcar? A gente derrete na caneca, na panela. Aquele açúcar é um açúcar invertido. Então, ele também não é bom, tá bom? Em quantidade, tá bom? Quantidade alta. Pode passar, Yuri, por favor. Então, na festa junina, não como maçã do amor, hein? Você pode comer maçã do amor, claro que pode. Não tem problema nenhum, desde que você... Não como uma dúzia, né? Não coma uma dúzia, exatamente. Aqui eu listei o mel, mas o mel, ele é um adoçante natural, mas se ele tiver adicionado em produtos processados, ele já não é mais natural, tá bom? A destrose, conhecida como glicose, também é derivado de um açúcar simples, que misturado com outras, ele acaba sendo um adoçante. A frutose, que também é encontrada nas frutas, também adicionado nos produtos processados, também não é saudável. Xarope de agave é uma planta que parece suculenta. Também é usado como substituto do açúcar. Pode passar, Yuri, por favor. Sacarose, conhecida como açúcar de mesa, que é o adoçante, também ela é composta pela glicose e a frutose e é frequentemente usado como adoçante. O que eu quero dizer é que quando você adiciona esses açúcares num produto processado, ele deixa de ser
ele perde as características dele. Não sei se eu fui clara, mas é mais ou menos assim. Então, adicionado a produtos processados, ele muda, tá? Já não é mais tão puro, digamos assim, tá bom? Pode passar para o próximo, ô Yuri, por favor. Que nem, ó, a sucralose, aspartame, eles são adoçantes artificiais, que a gente pode pingar no café e tomar, por exemplo. Mas a partir do momento que eles são adicionados no produto processado, ele perde um pouquinho das características dele, tá bom? Pode passar. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho das gorduras. Da diferença entre as gorduras, a saturada, a trans, a monoinsaturada, a poliinsaturada. Pode passar, por favor, Yuri. As gorduras totais, elas representam a soma de todos os tipos de gorduras encontradas no alimento, tá? Inclusive as saturadas, as monoinsaturadas, as poli, mas elas são uma fonte de energia que desempenha o papel essencial na absorção das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Pode passar, Yuri, por favor. As gorduras saturadas, elas são encontradas em carnes em origem animal, tá? Como carnes gordurosas, laticínios integrais e certos óleos vegetais. E o consumo excessivo dessas gorduras, ela está associada ao aumento do LDL, que seria o mau colesterol, e o risco de aumentar de doenças cardiovasculares. Pode passar para a próxima, Yuri. As monoinsaturadas, elas são boas, elas são consideradas saudáveis, que podem ajudar a reduzir o LDL quando consumidas em substituição às gorduras saturadas. E elas são encontradas no abacate, nozes, sementes e óleos vegetais, como o azeite de oliva. Pode passar a próxima, por favor. As poliinsaturadas também são boas, tá? São boas gorduras. Elas são essenciais para a saúde, elas incluem ômega 3, ômega 6, e só que essas gorduras o nosso corpo humano não produz. A gente tem que estar ingerindo alimentos que tenham o ômega 3 e ômega 6, como, por exemplo, salmão, sardinha, a linhaça, a chia, óleos vegetais, como óleo de girassol, óleo de soja. Pode passar para o próximo, por favor. Gordura trans. Ela também não é uma gordura boa, tá? Mas ela é uma gordura produzida industrialmente através do processo de hidrogenação. Elas são gorduras artificiais e também estão associadas ao aumento do colesterol LDL e o risco de doenças cardiovasculares, sendo consideradas as menos saudáveis, como eu já havia dito. E elas são encontradas na margarina, nos alimentos fritos e em alguns produtos de panificação. Pode passar para a próxima, por favor. Regra geral, o interessante é a gente procurar ter uma dieta com menos gorduras saturadas e trans e ricas em monoinsaturadas e em poliinsaturadas, para a gente ter uma saúde cardiovascular legal, tá bom? Então, a gente tem que estar sempre de olho no rótulo para ver a quantidade que tem em cada nutriente desse, tá bom? Pode passar, o Yuri, por favor. Agora, alguém sabe me dizer qual a diferença entre o light e o diet? Não? Então, vamos lá. Pode passar, Yuri. Pode passar mais um. Ó, aqui eu deixei bem mais explicadinho, mas assim, o light é que você precisa ter menos de 25% de calorias ou gorduras num alimento X, tá? Então, é importante a gente saber que o light não significa que é 100 calorias ou 100 gorduras. Não, ele tem 25% a menos do que ele teria se ele não fosse light, tá? E o diet, por exemplo, esse sim, esse foi formulado para atender as pessoas que realmente têm algum tipo de comorbidade, tem um colesterol, um diabetes, algum problema de coração,
intolerância a glúten. Então, alguém que esteja fazendo uma dieta para emagrecimento, porque aí realmente no rótulo, ele dizendo que é diet, ele tem... ele não tem açúcar, ele não tem glúten, ele tem um teor de gordura menor, tá? Então, essa diferença entre o diet e o light é essa. O light ele tem 25% a menos de calorias naquele produto. E o diet, ele realmente é diet porque ele não contém o glúten, não contém... ele tem uma restrição, não que não contém, tá? Uma restrição de açúcar, do carboidrato, das gorduras ou de outros nutrientes. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui eu explico melhor a diferença de um para o outro, tá? E isso tem que estar sempre no rótulo, tá? Tem que estar lá. O produto é light? Então tá, vamos ver por ele é light. Ele tem menos calorias. Não que ele não tenha calorias, tá? Não tenha gorduras, não tenha açúcares. E o diet não. É uma restrição do açúcar, gordura e do glúten. Pode ir para o próximo.